E vamos então à pergunta do Eric Eberhard de Mogi das Cruzes. O que você acha do Templo de Salomão, inaugurado quinta-feira em São Paulo? Você pretende conhecê-lo? Bem, agora eu posso explicar com riqueza de detalhe. Eu volto de novo ao tema inicial, que nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus. Primeiro vamos explicar por quê. Por que nada acontece na Terra sem o consentimento de Deus? Porque se pudesse acontecer alguma coisa aqui na Terra, ou em qualquer lugar, sem o consentimento de Deus, então Ele não era o Supremo Criador, não era o Eterno, não era o Senhor do Universo, o Criador Supremo, enfim, Ele não era o Altíssimo. Então Ele era um Deus falível, como muitos interpretam a Bíblia, que Ele se arrependeu equivocadamente, que Ele se arrependeu, que são equívocos que tem na Bíblia sim, que Ele se arrependeu do dilúvio de criar a humanidade. E são interpretações equivocadas, né? Mas vamos lá, vamos chegar no Templo de Salomão, que ela falou agora, né? Então depois, lá nas paragens do Oriente Médio, Jerusalém, há 2000 anos, quando eu disse que esse templo poderia ser destruído e reerguido, e quando me agrediam, quando me ofendiam, e que eu disse assim, isso lá na Jerusalém antiga, aqui é a nova Jerusalém, lá na antiga eu disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar teus filhos, como a galinha recolhe debaixo das asas dos seus pintos, e tu não o quisestes. Eis que será deixada deserta a vossa casa, porque desde agora em diante eu vos digo, não me tornareis a ver, até o dia em que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Então, desde aquela época em diante, depois de destruir o templo, e agora, se alguém aqui no Brasil, mais precisamente em São Paulo, construiu um templo tentando imitar aquele, primeiro que quem construiu, se construiu pensando que estava fazendo o agrado do Senhor, agradando o Senhor, não. Eles estavam querendo afrontar o Senhor, mostrando, tu permitisse que destruísse aquele templo, agora eu construo um maior ainda, um igual aqui. Com que dinheiro? Com o dinheiro do povo. O povo, o dinheiro da chantagem do dízimo, que foi usado, obviamente, todo mundo sabe, para construir o templo. Tudo bem, inclusive vejo com bons olhos, porque um dia esse templo vai servir para albergar os sem-teto. Num templo desse dá para albergar no mínimo 300 famílias sem teto. Tem uma infraestrutura, tem banheiro. Então desse lado é o lado positivo, por isso que Deus permitiu que ele construísse. Note bem que nada acontece na terra sem o consentimento de Deus. Então Deus permitiu que construísse, porque depois o sem teto, assim como os outros templos que foram construídos com o dinheiro do povo, o povo vai voltar a desfrutar. É só eles tirar as vendas dos olhos, vão compreender que eles podem sim morar nesses lugares. Isso é uma questão de tempo, não é agora, né? Bom, essa é uma parte. Outra parte que eu reitero uma vez mais, que os autênticos cristãos, aqueles que levam em conta o que eu falei há 2000 anos atrás, não precisam de templo, porque eles oram no quarto com a porta fechada, como eu falei há 2000 anos atrás. Mateus 6, versículo 6. Reitero uma vez mais. Agora, os que vão orar em templo, etc., estão orando para a mármore, para a parede. Imagine só, fiquei sabendo, segundo a mídia, que mandaram buscar pedras lá de Jerusalém. Né? Imagine só, olha quanto fausto, quanto orgulho, quantas abominações contra a vontade do Criador. Eu quero deixar claro para aqueles que leem a Bíblia, que estão lá, né, frequentando esse templo, que em Apocalipse 21 está escrito que a Nova Jerusalém, ninguém é obrigado a crer que é aqui, mas é aqui, e que na Nova Jerusalém não seria erguido nenhum templo para o Senhor. Está escrito em Apocalipse 21, versículo 22. Quem quiser pode pegar a Bíblia e ver.
Não vai ter templo construído pelo Senhor, porque o Senhor não precisa de templo, porque Ele é onipresente. Então, se o Senhor é onipresente e transforma em templo cada corpo de cada filho que invoca Ele com os olhos abertos em direção ao infinito, não precisa de templo. E como eu disse, repito, invoca o Pai com os olhos abertos em direção ao infinito. E então o teu corpo será o templo de Deus. E não precisa então tu frequentar um templo gélido, inanimado, de pedra, de gesso, não importa o que. E onde quer que tu estejas, tu invocas o Pai, Ele ouve, de preferência no quarto com a porta fechada, para ninguém interromper esse colóquio íntimo que tens com o Altíssimo, essa simbiose que estabeleces com Ele. E as respostas vêm no teu corpo. Tu vais sentir em regozijo, em júbilo, vais sentir no dia a dia, em todas as formas, tu vais sentir sempre que o Senhor transformou teu corpo num templo. Porque embora queiras ou não, independente de tu querer ou não, independente de tu querer ou não, o teu corpo é o templo dele. Porque enquanto que o teu corpo vive, é porque o teu sangue está sendo habitado por ele. Porque quem anima teu corpo, quem anima cada partícula do teu sangue e cada célula do teu corpo é o Altíssimo, o Supremo Criador, o Eterno, o Onipresente, o Onisciente, o Onipotente. Então, deixando isso bem claro, que os homens vão construir muitos templos ainda. Aqui em Brasília, na Nova Jerusalém, o construtor de Brasília teve uma inspiração divina. Quando lhe determinaram que ele construísse uma catedral aqui em Brasília, ele, inspirado pelo Altíssimo, construiu um buraco, que é para todo mundo ver que lá não é a casa do Pai, que o Pai não precisa de casa, entende? Ele teve a inspiração. Isso não vai dar mais para mudar, viu? Quem quiser inventar, invente o que quiser. Na casa que eles construíram dizendo que era para o Senhor, que depois foi embarcada pelas trevas, tem que descer uma rampa, não bem, descer, para depois entrar lá no recinto, para mostrar que é a descida em direção às trevas, né? Porque as coisas da luz estão do lado de cima. Entende? Sempre que alguém está com a luz, estiver com a luz, estiver em busca da luz, olha para cima, para o infinito. Humildemente, olha para o infinito, com os olhos abertos, de preferência no quarto, a porta fechada, ajoelhado, então, lá ninguém vê. Só tu e ele. E daí ele ouve-te e te devolve as tuas energias que tu envia para ele com as orações em forma de luz. É uma simbiose, é um momento sublime, um momento único, esse que tu invoca o Altíssimo. E o restante é o restante. E aqueles que invocam o Altíssimo, aqueles que invocam Ele como eu ensinei, e continuam invocando Ele no quarto com a porta fechada, eles podem atravessar todas as tempestades. Eles atravessam incólumes qualquer tempestade, porque o Senhor os protege. Eles são com o Senhor e o Senhor é com eles. Mas por enquanto é isso. Inclusive, de outro lado, como vemos aqui entre nós, né? É uma palhaçada, né? É uma brincadeira, né? Construir num país como o Brasil, cheio de famintos, um templo luxuoso daquele, com dinheiro surrupiado, extraído das partes da economia do povo. Cada um pensa o que quiser, mas eu vejo com bons olhos, repito, porque eu sei que o Senhor faz justiça na terra. Eu acho que foi uma obra oportuna, que justamente foi construída numa época que tem muita gente sem teto em São Paulo. Então, está ali, daqui uns tempos, o povo, claro que eles são representantes de Cristo, de Deus, eles são bondosos, é claro que eles vão deixar umas 300 famílias morar lá, não é? Claro. Vão ceder, e aí outras igrejas vão seguir o exemplo, entende? Não é que não são caridosos, não são representantes de Cristo, né? Vão deixar, vão dizer, não, podem vir morar aqui, tem espaço, tem mais de 100 banheiros aqui, vocês podem usar à vontade, né? É isso. Ironias à parte, o Senhor faz justiça na terra.
tenho toda a paz. O Eric tinha perguntado também se o senhor tem interesse de um dia conhecer o templo. Eu não preciso conhecer, não tem porquê. Respondendo a pergunta do Eric, né? O templo está lá, construíram, né? Sim, eu posso ir lá visitar quando meus filhos estiverem morando lá. Aí se me convidarem, né? Os sem-teto, se estiverem morando lá e me convidarem, olha, queria que o senhor viesse aqui nos dar uma bênção. Daí sim, aí não será aquele luxo todo. Daí os meus filhos que estarão morando lá, né? Daí eu vou, sim, se eles me convidarem, vou sim dar-lhes uma bênção, né? Porque vou construir em São Paulo, né? Todos aqueles que vivem lá e não têm teto, um dia, certamente serão agraciados com um APzinho. Vai ser dividido em vários APs, né? E o tempo. Segundo me consta, ele é alto, né? O governo pode, inclusive, ajudar a edificar internamente espaço para mais famílias. Afinal de contas, eu vejo com o coração partido em São Paulo, os sem-teto que estão lá dormindo na rua, com o coração partido eu vejo. Então, eu sei, por ironias à parte, o que eu estou falando, para quem raciocina dentro da racionalidade, percebe que eu tenho razão. Que já que veio do povo o dinheiro, devolve-se ao povo. Como se dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E o que veio do povo tem que ser devolvido ao povo. Não é só aquele lá, não, hein? Na minha ótica, todos os templos construídos em nome de Deus, em nome do Filho de Deus, que eu não falei para construir, não é? Porque eu disse para orar em casa no quarto com a porta fechada. Então, aqueles que foram construídos na revelia da minha autoridade podem sim servir de abrigo. Assim, pelo menos haveria uma promoção de justiça. Podem servir sim de abrigo para os que estão sem teto. Bom, eu sei que parece uma utopia agora, mas lá na frente eles vão se acordar, vão dizer, mas isso é verdade, o Miri tem razão. Sim, poxa, coitado do nosso irmão ali, está na rua, vamos dar uma oportunidade, eles têm um abrigo, porque por enquanto essa suntuosidade toda, essas barreiras, essas proibições que só pode entrar quem é rico, etc., vai acabar. Daqui a pouco eles vão ser visitados, os donos do templo, vão ser visitados pela inspiração do Criador, que vai dizer para eles, olha, abre as portas, deixa os meus filhos que estão desamparados ter um abrigo para dormir. Aí sim a igreja do reino de Deus. Daí sim, que daí todo mundo, a igreja do reino de Deus, bem que o Filho de Deus disse, porque a sede do reino de Deus é aqui, não é igreja. Oficialmente a sede do reino de Deus é aqui na Nova Jerusalém. E a igreja do reino de Deus é uma congregação de pessoas que, se não sendo hipócrita, querem fazer a vontade de Deus, na minha opinião, né? Senão não é de Deus, né? Se quiserem fazer a vontade de Deus, o Senhor meu Pai os abençoará sobejamente. Pedir ao Pai, por todos os anos, lembro uma vez mais, que na luz de meu Pai, Senhor Deus, que é em mim, continuo amando todas as criaturas que se movem sobre a terra, sem exceção. Obviamente, coerente com a eterna e divina lei da igualdade, que consiste tão somente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigualam. Agora vou pedir ao Pai a bênção para todos. Ó Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do Teu reino, do trono do Teu poder, do alto do qual Teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem, abençoe Teus filhos com saúde, luz e justiça, porque Tua é toda glória para todo sempre, ó Pai, que a paz seja com todos os meus filhos, até sábado, até sempre.